Pessoal, bom dia. Vamos começar o nosso quarto encontro de contabilidade, né? A gente já tem desenvolvido alguns temas assim básicos, né? E a gente vai dar continuidade a todo o processo que a gente iniciou, né? Já lá desde a primeira aula, tá certo? Em primeiro lugar, queria falar que o FNP é uma iniciativa de profissionais na área de finanças e contabilidade para trazer educação, formação de alto nível. Tá? Então, assim, a gente tem debatido temas, além da contabilidade, como finanças, valuation, né? Iniciação a tributos, né? ESG. Nós temos falado também sobre matemática financeira, temas envolvidos, né? Temas atuais, além dos nossos encontros em todo domingo, às 8 horas da manhã, em que vem um profissional de alto nível fazer uma palestra para a gente, mostrar como que está o mercado, né, em várias situações. Então é o seguinte, isso é uma constante, né, assim, já há algum tempo, e todo domingo, 8 horas da manhã, a gente tem esse encontro, tá? Bom, esse vídeo, esse nosso encontro, essa nossa aula, ela será transmitida nos canais do YouTube, né, e nos demais canais do Finanças e Prática. De maneira que, se você abrir sua câmera, você está concordando tacitamente em que ela seja mostrada em um desses canais, ok? Então, vamos lá. Começando aqui o nosso encontro. Meu nome é Rubem, né? Eu sou formado em Ciências Contábeis. A minha experiência profissional é o seguinte: aos 23 anos eu comecei como auditor externo, né? E exerci auditoria externa por aproximadamente uns 5 anos. Aos 28 anos eu assumi a controladoria bancária. Eu era responsável pela parte tributária, pela parte de coligadas e controladas, pela parte de consolidação de balanço e várias outras publicações, várias outras atividades da área contábil. Posteriormente, eu participei da constituição do Banco Cooperativo do Brasil, em que eu era o superintendente responsável tanto pela área contábil quanto pela área de compensação, tesouraria, RH, compras e etc. Né? E hoje eu atuo como perito contábil, tanto nas varas civil, né? Então, o pessoal chega aqui para mim e fala assim: Rubem, o banco cobrou certo de mim ou não cobrou e tal. Aí a gente faz os cálculos, né? Analisa os contratos na área trabalhista também como perito oficial, né? E é interessante que há pouco tempo eu atuo como trabalhista, né? Mas um dia, quando eu dei por mim, eu estava ministrando um curso de liquidação de sentença para juiz e servidores da Justiça do Trabalho, né? Então, assim, eu tenho essa atividade também. E aqui você tem meus contatos, né? Se quiser falar comigo, no Instagram, né? No LinkedIn, no YouTube, eu tenho lá um canal que eu falo muito sobre balanço, meu e-mail, né? E meu Twitter, né? Quem quiser fazer contato comigo, nós estamos aí, tá? Então é o seguinte, nas aulas anteriores, nós iniciamos falando sobre princípios contábeis, né? Nós já falamos da evolução dos princípios contábeis, né? E assim, a gente tem falado como que a contabilidade, ela deixou de ser da escola italiana para a escola americana, e o foco da escola americana no resultado, né? E assim, e os princípios contábeis, a gente já falou sobre o princípio da entidade, que para mim é um dos princípios assim básicos, né? Que nem precisaria ser princípio, né? Conceitualmente, mas assim é bom sempre você imaginar que as pessoas não vão cumprir, né? Porque você imaginar que o patrimônio da entidade não pode se confundir com o patrimônio do empresário seria uma coisa básica, né? Mas
isso acabou se tornando um princípio, porque é bom as regras estarem bastante claras, né? Então, nesse aqui, a gente falou sobre o princípio e sobre as consequências do não cumprimento do princípio, né? Do ponto de vista legal, né? Isso foi falado na nossa aula de número 2, né? Foi bastante debatido esse princípio. Depois veio o princípio da competência, o princípio da entidade está ligado à pessoa, né? É uma coisa personalista. Já o princípio da competência está ligado ao tempo, né? E ao momento do registro no resultado de uma determinada despesa ou de uma receita, né? Então, esse é o princípio da competência. Depois nós falamos sobre o princípio da continuidade, que é todo o zelo, que o contador ele deve ter em mente a continuidade da empresa, não a eternidade, mas a continuidade, de maneira em que ele possa registrar todos os fatos contábeis de forma imaginando que a empresa vai ter um amanhã, diríamos assim, né? Então, basicamente, apropriar de acordo com o regime de competência, enfim, fazer todos os procedimentos, né, de que a empresa não vai acabar naquele momento seguinte. Senão ele compraria, por exemplo, um veículo e já lançaria o veículo como despesa e não como imobilizado. Então, são critérios assim que a contabilidade estipulou. Depois a gente falou sobre o princípio da oportunidade, que o princípio da oportunidade é mais abrangente do que o princípio da competência, porque na competência a gente está preocupado com o resultado. Na oportunidade, além do resultado, eu estou preocupado com o patrimônio como um todo, ou seja, o momento que eu estou registrando. Se eu tenho uma operação, se eu compro, por exemplo, um veículo parcelado, eu registro, eu reconheço no meu ativo esse bem, né, de forma integral e não à medida que eu for pagando. Entendeu? Então, basicamente isso. E o fato ele deve ser registrado de maneira tempestiva. Eu falei, não adianta você ter uma demonstração contábil para tomada de decisão relativa a dezembro, publicado em novembro do ano seguinte, né? Assim, basicamente isso, né? E agora nós vamos falar sobre o princípio da prudência. Esses princípios que a gente vai tratar hoje, eles já são mais simples, né? Exceto o princípio que a gente vai falar de valor original, a gente vai aprofundar o valor original no nosso curso na contabilidade intermediária. Eu vou falar para vocês aqui, basicamente, o seguinte: na contabilidade, agora a gente vai estudar a evolução da contabilidade, os conceitos, as coisas básicas, você entender um balanço, você entender um plano de contas, você entender os livros contábeis, como que é feito o registro contábil, ok? Já na contabilidade intermediária, nós vamos abordar os tipos de empresa, as operações empresariais, como fusão, cisão, incorporação e transformação, as questões tributárias, o valor, né, combinação de negócios e vários outros temas nesse aspecto. Então, quando nós formos tratar de valor na contabilidade, é que a gente vai aprofundar esse princípio, ok? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre o princípio da prudência. O princípio da prudência, ele fala que o contador, ele deve se preocupar. Por exemplo, se eu tenho duas situações de uma previsão ou um cálculo por exemplo, que vai majorar o meu ativo, né, eu devo sempre optar pelo menor valor, tá? De maneira que eu apresente sempre o ativo menor, tá? E sempre o passivo maior. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação em que eu tenho um risco potencial
de perda de um ativo, ou de uma ação, ou de um processo, eu devo sempre optar pelo maior valor. Então, eu nunca devo optar de maneira a majorar um resultado, a majorar um lucro em detrimento à realidade do fato. Então, ali eu devo escolher entre duas opções a estimativa que proporcione o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo. Então, é basicamente isso que esse princípio determina. Tá? Não tem muita... por exemplo, no registro, no estoque, custo ao mercado dos dois o menor. Entendeu? São princípios que regem a contabilidade, que o contador deve atender em função do princípio da prudência. Bom, alguma dúvida, gente? Alguma observação sobre esse princípio? Podemos passar para frente. Ô Rubem, bom dia. Aqui é o Hugo. Ô, Hugo, beleza? Bom dia. Beleza, bom dia aí, pessoal. Só fazendo o link, então, com a aula passada, Rubem, que nós falamos sobre o princípio da continuidade. Isso. Em que nós falamos lá daquela possibilidade em que, materializado o risco de descontinuidade das operações, os registros contábeis deveriam ser alterados, né? Sim. Então, né, naquele momento eu não fiz esse link com a prudência, até para não antecipar o assunto. Isso. Mas é só para exemplificar que, por prudência, tendo ali a continuidade operacional comprometida, faria sentido você registrar os ativos e passivos por valores de liquidação. Só fazer esse link com a aula passada. Ah, tá, beleza. Porque é o seguinte também, se você pensar bem, todos os princípios, eles linkam, né, usando a expressão moderna, eles linkam entre si, concorda? Porque é o seguinte, olha só. Sim. Veja bem, o princípio do registro pelo valor original. Então é o seguinte, qual que é esse princípio? Que seria o último princípio contábil nosso aqui. Determina que os componentes devem ser registrados pelos valores originais. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra de um veículo, ok? Então, eu lanço aquele veículo pelo valor da compra, tá? Que é o valor original expresso em moeda nacional. Isso aí também é um detalhe importante, que a contabilidade tem que ser expressa em moeda nacional. Então, se você tem uma operação em dólar, né, ou em outra moeda estrangeira, ela tem que ser convertida para a moeda nacional, ok? Então, eu acho que isso aí é ponto pacífico, inclusive, né? Aí é o seguinte, o que acontece? O princípio do valor original, ele imagina que você pode mensurar, que você pode imaginar o seu patrimônio como sofrendo alterações com o tempo. E esse custo histórico, ele pode ser mudado em função do valor realizável, né? Por exemplo, o caso do impairment, que você tem o valor em uso, que a gente vai... Porque a gente vai abordar esse tema de maneira bem específica. E como você está falando aí, do valor justo. Concorda? Hein, Hugo? Isso aí, correto. Então é o seguinte... Correto, mas à frente nós vamos ver, sim, essa questão do valor justo. Exatamente. Só dando um spoiler aqui, é o seguinte, o valor justo, gente, é quanto que o mercado está disposto a pagar, né, por um bem, no caso do ativo, né, sem a pressão. Por exemplo, se você chega para uma pessoa e fala assim, eu te vendo essa calculadora aqui, tá? Aí o mercado fala para você, eu compro essa calculadora por 1.000. Na sua contabilidade, ela está registrada por 1.200, ok? Então é o seguinte, se o mercado especializado, obviamente que eu não vou para o mercado de veículo para ver o quanto que o mercado paga pela calculadora. Tá certo, gente? O exemplo basicamente é esse. Então é o seguinte, sem pressão. Se eu chego para o cara e falo assim, não, mas eu não quero vender por isso, ou então o mercado começa a pechinchar, havendo a caracterização de pressão,
para a realização de negócio, já não é o valor justo. O valor justo é o mercado sem pressão, né? Quanto que ele está disposto a pagar pelo ativo, tá certo? Então é o seguinte, então, o que é o registro, pegando os dois? O contador há de atentar para a prudência no registro em dois fatos, se ele tiver duas formas de contabilizar, ele vai fazer a contabilização pelo menor valor do item do ativo e pelo maior valor do item de passivo. Consequentemente, isso vai trazer reflexo no resultado. Ou seja, o contador deve ser prudente de maneira... Porque é o seguinte, quando você majora o resultado, você distribui dividendos, você descapitaliza a empresa. Entendeu? Então, assim, na essência, o contador é como se ele fosse um guardião do patrimônio da empresa, nesse aspecto, entendeu? Porque é o seguinte, ele pode, em algumas situações, a empresa pode distribuir lucros fictícios. Eu já tive uma situação, por exemplo, em valuation, que eu já citei em outras ocasiões, que quando eu peguei e fiz a análise, né, do capital de giro, dos prazos médios, eu verifiquei que o prazo médio do estoque contábil não condizia em nada com o prazo médio gerencial, né? Eu falei, então seu estoque está errado, né? Pode fazer. Então é o seguinte, o que aconteceu? Por 3 anos aquela empresa distribuiu lucro a mais. E ela estava numa situação financeira difícil, então, mas distribuiu o lucro sócio. Então, a importância do contador como guardião do patrimônio da empresa, a partir do princípio da prudência, é esse aspecto, entendeu? E o segundo aspecto, o próximo é o registro pelo valor original, em que o contador deve estar atento a todas essas situações. Nós vamos falar de atualização monetária jamais na avançada. Porque, gente, se a inflação continuar do jeito que está, né, superando a casa de 2 dígitos, eu não quero ser pessimista, não, mas eu acho que a atualização monetária volta. Entendeu? Assim, ou então, alguma forma de proteção, porque uma das formas de proteção que as empresas capitalizadas tinham era o juros sobre capital próprio, né? Sem o juros sobre capital próprio e sem atualização monetária, as empresas vão ter a tendência de majorarem o lucro, as empresas capitalizadas, né? Mas isso é uma discussão lá para frente, a gente não vai falar agora não. O importante é o seguinte, é que o contador ele tem que entender, ele tem que registrar pelo valor original, mas ele tem que estar atento que, com o passar do tempo, né, os ativos eles sofrem, eles são afetados pelo valor realizável, né, por exemplo, que seria a variação cambial, por exemplo, né, pelo valor presente, valor justo e entendendo que todo o item do ativo pode ter atualização monetária, tá certo? Vamos lá. Gente, nós vamos falar muito sobre um negócio chamado CPC, tá? O que é CPC? É importante que você... gente, sobre o princípio contábil, tá tudo bem? Algum comentário aí, Hugo? Então vamos em frente. Gente, CPC, obviamente que a gente está falando de contabilidade básica, e quando se fala em contabilidade básica, você não pode deixar de falar que existem normas que regem as demonstrações contábeis, além dos princípios contábeis. O princípio contábil seria aquela coisa basilar da contabilidade. Então, aquele alicerce para a contabilidade ser o que ela apresenta, como tomada de decisão. Assim, mas como a gente já falou nas aulas passadas, a contabilidade ela teve uma tendência de internacionalização, tá? Então, é o seguinte, como que começou esse processo? Começou lá atrás, quando em 1973 foi criada
a Financial Account Standard Board nos Estados Unidos, e a FASB, ela tinha o objetivo de criar normas e procedimentos contábeis de maneira a padronizar todos os processos contábeis, tá? Então, é o seguinte, e a SEC determinou que, a SEC seria a CVM americana, determinou que ficaria sob responsabilidade da FASB a criação de normas para as empresas de capital aberto americanas, tá? Então, é o seguinte, nós temos a FASB e temos a IASB, que já até 2004, foram conhecidos como IAS, e a partir de 2004 foram conhecidos como IFRS. Já é internacional, já é coisa da ONU, tá certo? Aí, o seguinte, no Brasil, foi instituída a Lei 11.638, que alterou a Lei 6.404, e que determinou expressamente para as empresas de capital aberto que, no parágrafo 5º, acho que do artigo 3º, que as normas expedidas pela CVM, elas deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. Ou seja, então eu tenho aqui o IFRS, que são as normas internacionais, né? Só que é o seguinte, gente, você vai ver em algumas situações, nas normas brasileiras ou nas normas internacionais, o IAS, que é a americana. Por quê? Porque aliás, o FAS, que é americana. Porque é o seguinte, ainda não foi versado para norma internacional. Provavelmente não foi aceito e tal, né? Ainda está em discussão, tá? Então, é o seguinte, em 2005, pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade, foi criado o CPC, ou seja, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tem o objetivo de emitir normas e documentos técnicos, né, em convergência aos padrões internacionais, de acordo com o que está escrito aqui no nosso conceito. Então, o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, tá? Então, é o seguinte, como é que é esse comitê? Ele tem esses 7 integrantes, essas 7 instituições, elas integram, são 14 conselheiros, tá? E integrantes aqui por exemplo, do Conselho Federal de Contabilidade, Bracon, da Bolsa, né? E também podem participar pessoas do banco, são convidados, né? Pessoas do Banco Central, do Bacen, da CVM, da Secretaria da Receita Federal, né? Da SUSEP, da FEBRABAN, do CNI e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ou seja, o CPC, quando ele é divulgado, ele já passou por um comitê que abrange todas essas instituições, tá certo? E o seguinte, o que o CPC emite? Pronunciamentos técnicos. Então, quando nós falamos aqui, tal procedimento está de acordo com o CPC 00, tá? Nós estamos falando do pronunciamento técnico, ok? Então, o CPC 00 é o pronunciamento que é o básico, que é o que a gente tem falado por enquanto, tá? Tem as interpretações, as orientações e os comunicados, tá? Vamos lá. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, quando eu falar de CPC, eu estou falando de pronunciamento, são vários CPCs, né? Eu não listei aqui, mas você pode pesquisar aí e você, em algumas situações você vai ver, de acordo com o FAS, não sei o quê, de acordo com o IFRS 16, assim sucessivamente, mostrando como que ele está linkado à norma internacional, tá? Então é o seguinte, nós estamos trabalhando
basicamente em cima do CPC 00 ainda, tá? Bom, quem são os usuários da informação contábil? Tá? Bom, o primeiro usuário da informação contábil são as pessoas que utilizam o documento para preparação de fluxo de caixa, são as pessoas internas, né? Então, o output que a contabilidade dá visa a preparação do fluxo de caixa, investimentos, guias de tributo, etc. Gente, eu queria só dizer uma coisa importante. Quando as pessoas falam de contabilidade, as pessoas entendem a contabilidade, por exemplo, eu tenho escritório de contabilidade. Então, o escritório de contabilidade, ele faz a contabilidade, né, os registros contábeis, emite as guias de impostos e faz a folha de pagamento, tá? Quando eu falo de contabilidade, eu não estou falando assim, eu diria que fazer a guia de imposto e fazer a folha de pagamento seriam alguns penduricalhos que a contabilidade faz, mas quando eu falo de contabilidade, eu falo de contabilidade como instrumento de tomada de decisão, como registro dos fatos contábeis, como e o fruto desse trabalho seriam os balanços e as informações contábeis para a tomada de decisão, tá? Eu não estou falando das outras atividades. Então, quando eu falar, por exemplo, a pessoa vai pegar a informação contábil e vai emitir guia de tributo. Normalmente, isso dentro de uma empresa, ou no escritório de contabilidade, isso é atividade da contabilidade. Mas não confundam atividade de departamento contábil com atividade contábil. Tá? Quando eu falar de atividade contábil, eu estou falando puramente, né, do registro contábil e do estudo do patrimônio contábil. Tá? Então é o seguinte, com base no que a contabilidade faz isso? Com as normas e com os controles internos. Tá? Quando eu dei aula de auditoria, a minha disciplina maior era controle interno, tá? Falar de controle interno. Por que controle interno é importante? Quanto melhor o controle interno, mais transparente é o registro contábil. Melhor a qualidade do registro contábil. Ok? Então, por exemplo, eu gosto de citar. Quando você vai fazer um valuation de uma empresa, né? Se uma empresa tem um ótimo controle interno, ela sabe qual que é a origem da venda e qual que é o resultado que essa venda dá. Se ela sabe qual a origem da venda, ela consegue valorizar cada um dos canais de venda. Vocês entenderam? Então, assim, o controle interno melhora a informação contábil, ok? E isso é só um exemplo. Tem vários outros exemplos, a segregação de função, né? Isso aí não faz parte do nosso escopo, mas assim, isso já foi inclusive discutido na disciplina de tesouraria, né? Então vamos lá. E nós temos assim a contabilidade gerando informação externa, tá? Que são para os investidores, para os agentes financeiros, fornecedores e agentes de arrecadação de tributo. Tá? Quais são os inputs? As leis ordinárias, medidas provisórias, a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Né? O Conselho Monetário Nacional ele emite as resoluções, né, que os bancos adotam no seu dia a dia, nos seus procedimentos. Entendeu? Instruções normativas da Receita Federal e circulares do Banco Central. Ou seja, todos esses inputs, né, aliados aos inputs internos, geram na contabilidade informações suficientes para que os investidores e os agentes financeiros possam tomar a sua decisão. Ok? Bom, quais os ramos de atuação da contabilidade em geral? Tá? A contabilidade ela tem um aspecto fiscal, né? A gente vê muito contador, muito perito que atua muito forte na área tributária. Tem a contabilidade gerencial,
né, que é a contabilidade que auxilia quer dizer, os administradores na tomada de decisão, tem a financeira, né, na elaboração de fluxo de caixa, e tem a de pessoal, né, que são as áreas são as áreas onde a contabilidade atua, né? Os contadores atuam de maneira geral, tá? Nós temos a auditoria. No passado, gente, o contador, ele bastava ter o curso técnico para assinar as demonstrações contábeis. Não vai crítica nenhuma, né? Mas eu acho que tal situação no passado desvalorizou um pouco a atuação contábil, né? Depois nós temos os auditores. Os auditores eles têm a obrigação de serem formados para exercer a auditoria desde o princípio, ser formado em ciências contábeis, tá? E nós temos no ramo também de atuação da contabilidade a perícia, que pode ser judicial, extrajudicial e arbitral. Faltou separar o I aqui. E arbitral, tá? Então é o seguinte, esses seriam os campos de atuação do contador e da contabilidade em si. Ok? Alguma dúvida, gente? Algum aspecto que eu esqueci de tratar aqui? Bom, vamos lá. Gente, vamos falar agora de ativo, passivo e resultado. As definições importantes, tá? No passado, era muito fácil você falar de ativo e passivo, né? Não tinha a menor dificuldade. Porque é o seguinte, no passado, as pessoas viam a contabilidade só no foco do patrimônio, né? Só no retrato, só no balanço. Então, as pessoas diziam que o patrimônio de uma empresa, que o ativo era o conjunto de bens e direitos e que o passivo eram as obrigações, tá? Isso aí, gente, na realidade, ou seja, se você pensar numa empresa e no dinamismo que essa empresa impõe nas relações empresariais, você vê que falta alguma coisa. Porque é o seguinte, qual que é o objetivo de uma empresa? Basicamente, exercer a sua função social. Mas, assim, muitas pessoas interpretam dentro do direito empresarial que o objetivo de uma empresa é gerar lucro. Tá? Por quê? Porque você não pode desassociar de uma atividade empresarial a onerosidade. Ou seja, a empresa tem, para exercer as suas atividades, ela tem o ônus. E esse ônus requer lucro, requer rentabilidade para que ela possa existir, tá certo? Então é o seguinte, dentro do conceito de finanças, é muito comum as pessoas falarem que o objetivo do gestor financeiro é maximizar o resultado para os acionistas. Ok? Quando você pensa em maximizar o resultado dos acionistas, você não tem como deixar de imaginar uma empresa do ponto de vista da doutrina calvinista, diríamos assim. Porque desde o princípio, né, Max Weber fala muito isso sobre a ética protestante, né, a ética calvinista e o capitalismo. Porque é o seguinte, quem primeiro trouxe esse conceito geral de que o trabalho era uma bênção e que as pessoas deveriam viver de maneira simples, de forma a acumular dinheiro, e que essa acumulação de dinheiro era uma bênção, foi Calvino. Então é o seguinte, por isso é que, se você pensar, abstrair isso para outras situações, você vê
a influência anglo-saxônica, né, e a influência da economia alemã, que tem como base esses conceitos, ok? Então é o seguinte, qual que é, se a gente puder abstrair, sair fora, por exemplo, né, da doutrina, de maneira individual, mas de pensando de maneira coletiva, né, isso aí é o seguinte, o empreendimento, a atividade empresarial, ela visa o lucro e, assim, se você pensar, né, em Gênesis, fala assim, com o suor do seu rosto você vai produzir o seu sustento. Ou seja, naquele momento, as pessoas interpretaram como o trabalho uma maldição. Calvino falou assim, não, o trabalho é uma bênção. Entendeu? Então, assim, você muda o conceito. Então é o seguinte, se o trabalho é uma bênção, a atividade do empresário, enquanto empresário, dentro da atividade empresarial, é uma bênção. E essa bênção, ela se reflete no lucro. Não na ostentação, mas no lucro. Ok? O que difere de muita forma de pensar no aspecto da riqueza, né? Da bênção da riqueza. Então é o seguinte, se você tem essa coisa dinâmica da formação do lucro, se você pensa no seu ativo somente como um bem e somente como um direito, você não diz para que serve aquele bem, aquele direito. Tá? Então é o seguinte, conceitualmente, a norma internacional mudou esse entendimento. Tá? E esse entendimento, ele, para o ativo, ele é da seguinte forma. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, no qual se esperem resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. O que isso quer dizer basicamente? Que todo ativo ele tem um fim em si mesmo. E esse fim é resultar benefícios futuros. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos separar um pouco isso daqui. Tá? O que é um recurso? O recurso, de acordo com o dicionário, são meios pecuniários, bens materiais, posses e riqueza. Então, um recurso econômico é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. E isso está na norma contábil. Tá? Então, assim, a norma contábil separou, considerou todos os itens do ativo como direito, né, capaz de exercer benefícios econômicos em duas formas. Direito que corresponde à obrigação de outra parte. Por exemplo, eu posso ter uma compra de um estoque, né, um estoque em que eu tenho a obrigação de pagar por essa compra. Mas eu já tenho um direito, ok? Que vai me trazer um benefício futuro. E direitos que não correspondem, né? Caixa imobilizado, por exemplo, né? Que eu não tenho uma obrigação de outra parte. Ele existe por si só. Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Quando eu falo que o meu ativo é um direito, né? É um recurso, eu estou de um evento passado. Que evento passado seria esse? Um evento passado poderia ser uma compra, uma produção ou uma doação. Né? Se for uma coisa, não, isso aqui eu vou comprar daqui a 10 anos, isso não é um fato ainda. Né? Assim, eu vou comprar, eu tenho desejo de comprar. Não. Né? Um fato que ocorreu alguma coisa. Ou você comprou, ou você produziu, né? No caso, você pegou matéria-prima e transformou a matéria-prima em algum item para venda. Então, ou seja, você produziu, ou você recebeu por uma doação. Né? Isso é muito comum em associações, né? Ou entidades sem fins lucrativos, as ONGs e tal.
né? Então, assim, o requisito básico é esse. Porque você não pode contabilizar uma coisa que vai acontecer. Tá? Você contabiliza, você registra um recurso que advindo de algum evento passado. Tá? Ok? Bom, vamos lá. Agora, nós temos a questão do controle. Veja bem, eu estou aqui, ativo é um recurso controlado. Então, vamos pensar no controle. Tá? Veja bem, quando você tem o controle, você expandiu os conceitos do uso. Tá? Então, por exemplo, se você alugou 2 carros, um carro, eu já dei esse exemplo lá atrás, um carro, você pode plotar, você pode, né, colocar a sua marca, você pode fazer o que você quiser, circular com o carro pela cidade. O outro carro, a pessoa que te alugou falou assim, você não pode tirar esse carro da garagem. Ou seja, eu tenho, no meu conceito de ativo, o carro que eu tenho na garagem, eu não tenho controle sobre ele. Se eu não tenho controle, ele não é um ativo. Tá? O meu ativo é aquele carro que eu utilizo de maneira que a gerar um benefício econômico futuro. Então, assim, se eu não tenho controle daquele ativo, aquele ativo não me pertence. Tá? Então, veja bem, a entidade controla o recurso econômico se ela tem capacidade presente de direcionar o uso do recurso econômico para obter benefício. Tá? Então, é o seguinte, o aspecto de controle é basicamente esse. Então, aí é o seguinte, eu considero como ativo, porque nós vamos ver isso aí quando a gente fizer a disciplina de arrendamento, os aluguéis, né, os imóveis que eu uso, né, alugados de terceiros, mas eu tenho o direito de usar esse imóvel em benefício da entidade. Então, eu tenho controle sobre ele. Tá certo? Então, se eu tenho controle, eu tenho que reconhecer como ativo. E na contabilidade, no passado, eu não lançava como ativo esse controle. Ok? E o seguinte, qual o fim? Gerar benefício econômico futuro. O que é benefício econômico futuro? Eu dispor de venda, eu posso trocar por outros ativos, isso é só exemplos, tá, gente? Eu posso pagar um passivo, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um caixa, eu posso liquidar uma dívida, um pagamento de folha, um pagamento de tributo, entendeu? Então, eu tenho controle disso, tá? E esse benefício, ele flui para a empresa, tá certo? E no futuro, esses resultados seriam distribuídos aos sócios, tá? Então, basicamente, gente, em resumo, tá? Eu poderia dizer que ativo é um recurso. Então, veja bem, eu saí daquela coisa, para que eu tenho caixa, para que eu tenho estoque, por que eu tenho o veículo, tá? Eu saí desse conceito estático, desse conceito arcaico, para um conceito de relações entre bens, tá? De maneira que eu entendo que aquilo é um recurso, tá? Resultado de eventos passados, na qual eu tenho um controle sobre ele com o objetivo de gerar benefícios futuros, tá? Então, é o seguinte, obviamente que se esse benefício futuro ele vai fluir para a empresa e ele puder ser mensurado com confiabilidade, tá certo? Então, assim, basicamente isso, né? Por exemplo, se eu deprecio, quando eu deprecio, eu crio um fundo de caixa que me permite reinvestir em caso da obsolescência daquele bem. Então, assim, todos os aspectos de contabilidade, todos os aspectos relacionados àquele ativo, eu reconheço, tá? Na próxima aula, nós vamos falar como esses ativos são classificados. Eu trouxe 4. Existem mais, eu trouxe 4. Eu coloco
o ativo, que ele é classificado em relação à liquidez, à natureza, à penhorabilidade, que é um aspecto importante, quais os ativos, qual a ordem que um ativo meu pode ser penhorado, né, de acordo com a legislação, de acordo com o Código Civil, né, Código de Processo Civil, e a característica intangível, tangível, a gente vai falar um pouco sobre itens intangíveis, né, a questão de marca, a questão de registro e a legislação que rege esse aspecto, tá? Ô, gente, tudo bem até agora? Alguma observação? Então, pessoal, por enquanto tudo ok, Rubão. Tá tudo ok, né? Então, basicamente, gente, o importante hoje é a gente também finalizar as normas, né, fundamentais de contabilidade e já começar a falar sobre os ativos, nós vamos falar sobre o passivo e sobre conceitos de receita, custo e despesa. Tá? Feito isso, a gente vai mostrar um plano de contas, as formas de contabilização, débito, crédito, e assim a gente termina o ciclo básico, ok? Ô, gente, então amanhã, 7h45, ESB com a Regiane, tá certo? E no domingo, mais um encontro nosso às 8h da manhã, ok? Conto com vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, nós temos o canal lá do Instagram e você pode escrever ou falar com a gente lá, tá certo? Gente, um bom dia para vocês. Bom dia. Obrigada, Rubem. Quarta-feira que vem, obrigado, Cris. Quarta-feira que vem, então, estaremos aqui novamente às 7h30 da manhã. Tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, pessoal. Bom dia para todos. Tchau, Rubão. Bom dia para todo mundo. Um abraço.